O basquete cearense desperdiçou mais uma chance de acumular gordura na briga por uma vaga aos playoffs do Novo Basquete Brasil. No confronto contra o São José, a equipe do Carcará voltou a oscilar, caindo drasticamente de rendimento no segundo quarto, quando sofreu 17 pontos consecutivos da Águia. Ainda que tenha reagido na etapa complementar, não teve forças para buscar o resultado. Nos últimos 4 jogos da fase de classificação, terá de encontrar a consistência que ainda não mostrou na temporada para medir forças contra adversários mais qualificados, como Pinheiros, Minas e Flamengo. O Bauru Basquete teve mais uma semana melancólica. O time, que já enfrentou inúmeros problemas de ordem médica e atrito entre os próprios dirigentes, teve mais uma complicação antes mesmo da bola subir. Longe das condições ideais, Lucas Mariano viajou com a equipe para Belo Horizonte, mas sequer foi relacionado para a partida. Ainda que o pivô não faça grande temporada, sem ele o garrafão ficou ainda mais vulnerável, desequilíbrio que o Minas aproveitou muito bem ao longo do confronto. Na reta final, a equipe se acertou e teve a chance de buscar o resultado, mas um erro da arbitragem sacramentou a vitória minastenista. O Botafogo foi o único time que não entrou em quadra nessa semana. Vindo de 2 derrotas consecutivas para Pinheiros e São José, o Alvinegro tirou o tempo livre para retomar o padrão tático e recuperar a condição física de peças importantes da equipe. Nessa reta final de fase de classificação, tenta melhorar seu posicionamento para ter vantagem do mando de quadra nas oitavas de final do NBB. Já o Brasília segue dando mostras que irá brigar até o final do campeonato pela última vaga aos playoffs. Depois de um início de temporada discreto, a equipe ganhou corpo e atua de igual para igual com equipes mais qualificadas. Nessa semana não foi diferente. Na segunda-feira, os candangos venderam caro a derrota para o Franca, vice-líder do NBB. Já na sexta, o Brasília fez valer o mando de quadra e derrotou o São José, assumindo a 12ª colocação. Nas 2 próximas rodadas, a equipe terá 2 confrontos diretos, contra Joinville e Vasco da Gama, que vão definir sua vida na competição. Depois de um bom tempo, o Corinthians teve uma semana positiva. Na última sexta-feira, o Timão recebeu o Joinville e fez bonito. Diante do lanterna da competição, o time alvinegro se impôs no primeiro tempo e não teve dificuldades para administrar o resultado na etapa complementar, chegando à segunda vitória nos últimos 3 jogos. Ainda que a sequência positiva não seja das maiores, faz com que os paulistas ganhem 2 posições, assumindo o 8º lugar. O Flamengo bem que tentou, mas não conseguiu conquistar o bicampeonato da Copa Intercontinental. Na semifinal da competição, o time se impôs diante do Austin Spurs, conseguindo uma vitória tranquila, sem maiores sustos. Mas, na decisão, o time não teve a menor chance contra o AEK. Com muita intensidade, os gregos deram uma aula defensiva, anulando os principais jogadores rubro-negro e conquistando o título da competição com propriedade. Agora, o time volta as atenções para a reta final do Novo Basquete Brasil, já que deve brigar até a última rodada pela liderança do campeonato. O Franca assimilou bem a queda para o Flamengo e o tirou da liderança do Novo Basquete Brasil. No retorno às quadras, a equipe esbanjou tranquilidade. Com um forte sistema defensivo, o time paulista se impôs diante de Brasília e do Minas Tênis Clube, abrindo larga vantagem ainda no primeiro quarto. O início consistente facilitou a vida do clube, que soube administrar o resultado e conquistar 2 vitórias importantíssimas para igualar a campanha do Pinheiros, líder da competição por conta dos critérios de desempate. O momento francano contrasta com o do Joinville. Na lanterna da competição já há algumas rodadas, a equipe catarinense não demonstra ter forças para reverter o quadro negativo. Nessa semana, durante a excursão pela capital paulista, a equipe foi presa fácil para Pinheiros e Corinthians. Os resultados negativos impediram que o clube tenha igualado a campanha do Vasco da Gama, que vem de 3 derrotas consecutivas no campeonato e, nesse momento, aparece como concorrente direto contra o descenso à Liga Ouro. Voltando a falar de equipes que vêm em alta na temporada, temos o Minas Tênis Clube.
O time, que vinha de vitórias importantes nas últimas rodadas, contou com o retorno de Leandrinho às quadras após se recuperar de lesão que o tinha tirado de combate por cerca de um mês. Com tempo para se recuperar e entrar no sistema de jogo da equipe, foi crucial no triunfo minastenista sobre o Bauru. Mesmo com a derrota da equipe para o Franca, o triunfo sobre o Dragão consolidou os mineiros na sexta colocação do NBB. O Mogi das Cruzes viveu uma semana típica de clubes que lutam para reencontrar a confiança após uma grande decepção. Eliminado de maneira precoce na Liga das Américas, o time entrou em quadra pelo Novo Basquete Brasil para apagar a má impressão deixada na LDA e seguir firme na luta pelo G4 da competição nacional. Diante de Vasco da Gama e Paulistano, o time oscilou bastante, atuando de maneira um tanto quanto travada. Se diante do Cruz Maltino briga individual garantiu a sofrida vitória, diante do Paulistano não foi suficiente. A derrota para o clube da capital paulista torna-se ainda mais agravante pelo fato do rival disputar ponto a ponto com os mogianos a quarta colocação. Por falar no paulistano, o time não vinha atravessando um bom momento, mas a vitória sobre o Mogi das Cruzes foi fundamental para suas pretensões no campeonato. Depois de 3 derrotas consecutivas, o time foi valente e, com muita luta em posição física, conseguiu bater a equipe do interior paulista, se recuperando justamente em cima do adversário com quem irá brigar até a última rodada pela quarta colocação, posição que dá ao quarto colocado a classificação antecipada às semifinais do NBB. O Pinheiros não é líder do Novo Basquete Brasil por acaso. Em mais uma atuação segura, em que prevaleceu a segurança defensiva e o grande trabalho coletivo, a equipe comandada por César Guidetti não teve a menor dificuldade para confirmar o favoritismo e superar o Joinville, lanterna da competição. Com a vitória sobre os catarinenses, o time da capital paulista chegou à incrível marca de 12 partidas de invencibilidade. A série invicta dá confiança para a equipe trabalhar antes de encarar o Franca, daqui a 15 dias, no confronto direto pela primeira colocação do campeonato. O São José vem em uma crescente interessante. Após uma pequena queda de rendimento no começo do segundo turno, quando sofreu com aspectos defensivos, a Águia melhorou a proteção na área pintada e tem conquistado bons resultados no NBB. A vitória incontestável sobre o basquete cearense na última quarta-feira permitiu que o clube desse um salto na tabela de classificação, acumulando gordura em relação ao Botafogo e o Bauru Basquete, que vem logo atrás. Nem mesmo a derrota para o Brasília, no Distrito Federal, permitiu a aproximação dos rivais. A imagem de Duda Machado ao final da partida contra o Mogi das Cruzes ajuda a dimensionar o momento do Vasco da Gama. Vindo de 3 derrotas consecutivas, o Cruz Maltino foi até o Alto Tietê repleto de desfalques, mas à medida que o duelo foi transcorrendo, viu a possibilidade de voltar ao Rio de Janeiro com uma vitória na mala. Com muita entrega, disciplina tática e consciência de suas limitações, esteve muito próximo de confirmar o triunfo, mas as tomadas de decisões equivocadas nos segundos finais levaram a uma derrota dolorida, que tira o time da zona de classificação aos playoffs.